Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma experiência, sobre arrebatamento que eu tive, um sonho já há alguns anos atrás, que me impactou e até hoje eu lembro. E esse vídeo será um vídeo de despertamento, amém? É um relato, uma experiência que eu tive. E antes de compartilhar, eu quero perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou precisando de oração. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o seu pedido de oração, porque eu tenho orado e eu oro por cada um, irmãs, dos inscritos aqui do canal, os pedidos de oração. E eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Isso já faz alguns anos, bons anos, irmãs. Quando eu sonhei, isso já tem muitos anos. Foi naquela época que eu disse aqui algumas vezes já no canal, que eu subia ao monte todos os dias, irmãs. Todos os dias. Todos os dias eu ia pro monte, né? Até assim um pouco emagrecida, aparência abatida. Eu entrei assim no deserto com Deus antes de Deus se revelar de uma forma sobrenatural e falar do qual seria o meu chamado, como é que seria. Eu estava assim muito confusa, irmãs, então eu precisava buscar a Deus esse direcionamento, essa direção. E era muitos jejuns e muitas orações e todos os dias eu para o monte. E nessa época, irmãs, Deus foi abrindo as comportas das revelações na minha vida. Das revelações na minha vida. E revelações na palavra, foi nessa época que eu comecei a ministrar. E aqui, na cidade, alguns lugares também fora, revelações da palavra, irmãs, era um fogo, um Pentecoste, irmãs, olha, hoje sim, mas é diferente, hoje já um pouco mais amadurecida, um pouco mais amadurecida, né, Deus vai trabalhando em cada época e cada estação da nossa vida, mas sempre buscando aquele primeiro amor, aquela chama do início. E eu tive um sonho, irmãs, nessa época sobre o arrebatamento. Foi um sonho profético. Eu sonhava, eu tive esse sonho, eu não congregava nessa igreja que eu congrego hoje, eu congregava na Igreja Batista, como eu já contei aqui no canal algumas vezes, e lá na Igreja Batista que eu sou muito grata, e eu não estava nessa igreja que eu estou hoje. Nessa igreja que eu estou hoje já tem uns bons anos, mas eu ainda congregava na Igreja Batista, Batista do Calvário. Uma igreja muito abençoada, uma igreja muito maravilhosa. Mas eu precisei sair porque Deus falou mesmo comigo. Eu tenho obra na tua vida, sai, acabou teu tempo aqui, porque eu vou fazer outras coisas na tua vida e aí não tem como, né? E ali Deus nos direcionou. Eu orei, eu jejuei durante 4 meses para tomar essa decisão, para eu não ser guiada por mim mesma, pelos meus achismos, pela minha cabeça, entender que realmente era Deus falando comigo. E ali, irmãs, foi sofrido, foi doído, porque, né, eu amava e amo aquela igreja, amava as irmãs e continuo amando. E, enfim, irmãs, eu me lembro que eu estava nessa igreja, eu congregava lá, e lá, irmãs, eu sempre gostei de ficar com as irmãs de oração, as irmãs de visita. Então, assim, né, as irmãs. E eu me lembro que aconteceu o arrebatamento.
mas ninguém sabia que era arrebatamento. Como assim, Máquel? Assim, o decurso da igreja acontecia normal, a igreja cheia. E lá é uma igreja, irmãs, relativamente pequena, é uma igreja assim que tem... É uma igreja média, né? Assim, 200 pessoas, 250, acho que não chega a 300 não. É uma igreja pequena, né? Uma igreja assim, mais ou menos... eu não sei se é pequena ou se é média, eu acho que é média. 200, 250 pessoas. Sempre a frequência lá era mais ou menos isso. Agora eu não sei porque eu não tô mais lá. Mas, e dia de domingo a igreja lotava. E tanto de manhã quanto à noite a igreja enchia muito. Lotava, irmãs, lotava. Lotava, enchia muito. E Jesus vinha, acontecia esse fenômeno do arrebatamento, Jesus vinha, irmãs, e ninguém se dava conta, porque tava todo mundo aqui. Foi assim, aconteceu um domingo, chegou no domingo, a igreja estava cheia, lotada, mas o pastor não foi, nem a irmã dele não foi, nem a esposa dele não foi. Aí um obreiro, outras pessoas fizeram lá o culto. E o pastor, assim, né, como tinha alguns problemas de saúde, o pessoal nem se deu conta, mas a igreja cheia, os mesmos irmãos, cheia, cheia. A única pessoa que faltou foi o pastor, a irmã dele, que sempre ia com ele, a esposa dele. E quem mais faltou? A irmã. Tinha uma irmã lá, né, da oração, que ela que me forjou na oração. Essa irmã também não foi, que já hoje ela já dorme no Senhor. Eu sinto muita saudade dela, irmãs. Irmã Valdiva, sinto muita saudade dela. Muita saudade mesmo. Ela me forjou na oração. Muito, irmãs, muito mesmo. Porque ela me forjou no exemplo, ela não falava, mas ela me liderou, ela me liderava no exemplo. Eu via ela sempre orando lá na igreja. Tinha um culto lá de oração todo dia, 7 horas, né? Enfim, um outro vídeo eu conto essa história. Ela também não estava no culto. Tinha um irmãozinho que sentava lá atrás, ele tinha uma deficiência na perna, esse irmão. Pensa numa pessoa simples, irmãs, numa aparência simples. Era esse irmão. Ele sentava lá atrás, no último banco. E ele tinha uma deficiência na perna. Irmãs, acho que da igreja, essas pessoas não estavam no culto. Não estavam. Dá o que aí? 5, 6 pessoas. Mas a igreja estava cheia, lotada. Aí, naquele primeiro domingo, sentimos falta do pastor, mas aí chegou o próximo domingo, também não foi. E essas pessoas também não. Começamos a ficar preocupados. Chegou aí mais uns 3 ou 4 domingos, as mesmas pessoas não estavam indo no culto. E o culto acontecendo, e a vida acontecendo, as pessoas com as suas vidas comuns, normais. E ali, irmãs, saiu a notícia, aleluia, que algumas pessoas tinham sumido. Já havia sido constatado pela mídia pública. E a televisão, aleluia, já
estava assim noticiando que algumas pessoas haviam sumido. Eram assim pontos isolados. Por quê, irmãs? Quando a pessoa some, aconteceu alguma coisa, mas quando várias pessoas em diversas regiões e lugarejos, não são muitas, são poucas, mas pouquinhas pessoas vão subir. Pouquinhas. E ali, Jesus, ele veio. Falei, Jesus, o senhor veio? Sim, minha serva. Falei, Jesus, mas a igreja está cheia. E ali Deus falava assim comigo, Deus ministrava no meu coração. Eu falei, Senhor, mas por que a igreja ficou cheia? Qual o pecado? Qual o pecado? E ali Deus falava para mim assim, minha serva, vai para a igreja. E outra coisa também, irmãs, o mundo mudou. Essa atmosfera que nós olhamos, observamos, essa tranquilidade que nós temos de ir para monte, de andar livremente na rua, não ficou mais assim não, irmãs. Mudou. Havia um peso no ar. E eu falava, Senhor, esse peso é o quê? O Espírito Santo, minha filha, já não está mais aí. As pessoas, os crentes que ficaram, tentaram ir para o monte buscar a Deus, já não podia mais, porque pessoas de outras religiões estavam procurando para matar, fazer mal. Eles ficavam estrategicamente nas subidas dos montes já para não deixar os crentes subirem. Os cristãos, né? Porque crente até o diabo é, os cristãos que tentavam ali se consertar, estavam tentando. Cultos haviam sido proibidos, os cultos nas igrejas, os cultos tinham que ser de porta fechada nas casas. Irmã Raquel, E ali eu perguntava para o Senhor na minha mente, eu falei, Senhor, por que essas pessoas ficaram? O que aconteceu, meu Deus? O que houve? E ali Deus falou assim, vou eu te dar uma visão, uma revelação. E teve um momento lá, irmãs, antes da proibição dos cultos, que ainda ficou tendo os cultos, antes de tudo ser proibido. Ficou tendo os cultos, alguns cultos, mas já não podia muito assim livremente, depois foi proibido mesmo. Irmãs, assim, se escureceu, não tinha essa claridão. O mundo ficou assim, igual o mundo tenebroso, irmãs. Igual aquele livro, Mundo Tenebroso, Este Mundo Tenebroso. E ali, irmãs e irmãos, Deus me dava a revelação. Fica aí na porta, ainda estava funcionando os cultos acontecendo. Fica aí na porta. Não tem assim como o obreiro, a obreira, fica assim na porta recebendo, recepcionando as pessoas. Então, aí Deus falou assim, fica aí na porta. E eu fiquei na porta lateral, porque lá tinha uma porta lateral. E as pessoas que ainda iam para o culto, porque depois foi proibido mesmo, proibido, irmãs. Eu via o pecado da pessoa. Tava assim, mas na testa. Tava escrito na testa, tava assim na testa escrito. Não muito grande, mas estava assim escrito, o pecado de cada um, Deus me dava. Aí vi uma pessoa, orgulho. Aí vinha outra pessoa, vaidade. Aí vinha outra pessoa, mentira. A pessoa mentia. Mentira, a pessoa... Mães, a pessoa compactuando com mentira. A pessoa mentia. Mas algo ali, já encerrando esse vídeo, me chamou a atenção.
nesses pecados foi que avareza, pecados assim dessa ordem, irmãs. Algo que me chamou muita atenção nesse testemunho, nessa revelação, foi que os pecados não eram pecados, entre aspas, ditos, né, grandes, que nós temos essa mania, né? Não era assim um matar, um roubar. Não, mas era coisas de fora o íntimo. Pecados que estão entranhados no ser da pessoa. A pessoa acha que aquilo dali, mas aquilo dali é uma mancha e que vai impedir a pessoa de subir. São pecados, não eram pecados assim de matar outra pessoa, não, irmãs. Coisas pequenas. Isso que me chamou a atenção. Mentira. Mentiras. Então, amada igreja, eu vim trazer aqui esse testemunho, esse relato, essa experiência que eu tive, que muito na época me impactou. E eu espero que sirva de edificação e que o Senhor nos ajude a nos preparar, estar preparados para a vinda dele. Estar ali, ó, alinhado e alinhada com Deus através do Espírito Santo, naquilo que ele quer. Ali como reparadores de brecha, bem ali na métrica que ele quer. Bem na métrica que ele quer. Tem pessoas que falam assim, a vaidade, um brinco, mas tu usa brinco, usa brinco. Chama isso de vaidade, batom. E eu estava ouvindo um discurso de uma pessoa. E algo, irmãs, que eu fiquei observando. A pessoa contando vários testemunhos e a pessoa em determinado momento falou assim, mas Deus só me dá carrão grande, pela misericórdia, Deus me dá carro grande, Deus me dá só bênçãos. Aí eu olhei, percebi, observei, falei, Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. Então, amada igreja, que o Senhor nos ajude a estar em uma posição de ser um varão e uma varoa aprovado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.